E aí pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui MC Jesus mais uma vez. Venho hoje falar de um assunto que tem aqui no meu coração, certo? Que é o rap, beleza? Pra quem não me conhece ainda, sou cantor de rap. Na verdade a minha escola é o gospel, né? Eu canto em diversas línguas, francês, inglês, português, obviamente, e um pouquinho de crioulo, às vezes alguma coisinha de espanhol, de italiano. Mas enfim, que eu sou aí um viajante itinerante do mundo, né? Pra quem não conhece ainda minhas músicas, é só colocar aí MC Jesus, Jesus Copyright. Tô aqui no YouTube desde 2006, do início do YouTube. Bom, na verdade desde 2005 do início mesmo, mas vídeos meus aí só tem a partir de 2006. Antes, ainda antes do Google comprar o YouTube, certo? Ou seja, acompanhei de uma maneira. Já sou, tem hora que eu falo inglês junto, desculpa. Não é pra me exibir, não, é que eu moro aqui na Inglaterra, entendeu? Apenas como observador, é isso que eu queria dizer. Eu ia dizer just aqui, mas enfim. E daí é o seguinte, pra quem também tá chegando aí, que se gosta de outras línguas também, eu vou começar a fazer alguns vídeos, que esse canal é novo, né? Vou começar a fazer alguns vídeos em inglês, em francês também, para o pessoal desses países e tal, ou curiosos também e tal. Enfim, mas vem aqui para falar especificamente, como não poderia deixar de ser, certo? De rap. E ao mesmo tempo ainda falando da política no Brasil. Porque aí, se você notou ou não, os meus últimos vídeos foram todos nesse sentido e tal. O primeiro vídeo político que eu fiz a respeito das eleições e tudo mais foi um dia depois que eu fiquei sabendo que o Museu Nacional tinha sido queimado, porque eu gostava muito daquele lugar, me inspirava bastante. Inclusive estou pensando em fazer um vídeo aqui sobre o Museu Nacional daqui, de Londres, da Inglaterra, né, do Reino Unido. E para as próximas semanas eu vou fazer esse vídeo e vou postar aqui. Então, se você não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações aí. Se gostar desse vídeo, curte, recomenda, compartilha, beleza? Se não gostar, descurte também, porque rapper não tá nem aí, cara. Tipo assim, primeiro lugar, eu pessoalmente, se eu tenho esse nome artístico MC Jesus, é porque a minha base, a minha única referência é Jesus Cristo. É a única bandeira que eu levanto. Vocês podem ver em alguns vídeos aí, nem que não entre no vídeo, até a própria capa de alguns vídeos diz aí Jesus soberano na ONU e tal. Ou seja, essa é minha bandeira, sempre foi desde 2005, certo? E não é agora que ela vai deixar de ser. E não é like, dislike o que vai me mudar, beleza? Agora o que eu queria dizer aqui é o seguinte, eu tenho duas situações envolvendo o rap que eu gostaria de dizer, envolvendo o rap na política, certo? Atual. Não é novidade para ninguém que o país está polarizado. Inclusive, como eu disse, eu fiz esse vídeo depois que o museu foi queimado, declarando naquela época, né, o meu apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro, porque eu simplesmente chutei o balde, cara. Falei, não, tem que mudar, e esse é o cara que vai mudar. Os outros não vão mudar, não. Entendeu? Assim, é tudo meio que farinha do mesmo saco, tem que ter uma coisa assim, alguém novo que aguenta uma pancada de cobrança, entende? E que exija, e que a gente consiga exigir, certo? Algumas mudanças, já que o slogan é esse, mudança, né? Com Deus e o Brasil em primeiro e segundo lugares. E daí o que acontece? Eu apoiei então, mesmo sem votar, porque eu não
consegui transferir meu título a tempo, mas eu apoiei no primeiro turno o candidato Jair Bolsonaro com ressalvas, né? Eu sempre disse isso nos meus vídeos, sendo que o meu apoio mesmo, o vídeo de apoio, eu lancei ele um dia antes do atentado, certo? Que ele sofreu. Então, ou seja, não estou aqui pra modinha, não vou com a cabeça de ninguém e tudo mais, entende? Segui minha própria convicção e tal. E ainda assim com ressalvas, certo? Porque eu já viajei o mundo inteiro, eu tenho uma visão bem peculiar sobre as coisas, sobre principalmente política e tal, governos e etc. Aí beleza, no segundo turno eu adotei uma postura mais observadora, certo? Observando ambos os candidatos, certo? Postando alguns vídeos também, cobrando algumas posições que me são muito importantes, me são muito caras, não sei como é que eu digo isso. Acho que é isso, né? Me são muito caras, são muito importantes para mim. E nenhum deles tocou nesses pontos, certo? Então, assim, já no segundo turno, eu fiquei realmente como observador. Como eu não ia votar também, fiz meus vídeos aí e tal, todos eles têm essa característica de demonstrar um comportamento mais observador, crítico, aplaudir quando se devia se aplaudir, isso e aquilo, entende? Mas cobrando pontos que eu acho essenciais. Então tá aí os vídeos, para quem quiser, é só voltar aí atrás, por ordem. Tem alguns que são bem, a maioria deles, na verdade praticamente nenhum tem edição. Alguns foram lives que eu fiz também. Então se você não tiver muito tempo, olha aí, se o vídeo for curto é porque eu fiz ele com um assunto bem objetivo, aí é mais fácil de entender. Se ele é longo, apenas assista se você tiver tempo, beleza? Então, falando dessa atitude que eu tive, observadora, que essa é uma posição que o rapper ele tem em relação à sociedade, certo? Ele tem essa postura crítica, essa postura de aplaudir o que deve ser aplaudido, de criticar o que deve ser criticado, sem dever nada a ninguém, apenas a sua própria consciência, certo? E foi o que eu fiz. Então, eu sofri ataques de vários lados. Às vezes eu postava algumas coisas, as pessoas não conseguiam entender, achavam que era ou de direita ou era de esquerda, aí ficava aquela bagunça, entendeu? E eu estava tranquilo, que eu estava entendendo exatamente minha postura, como eu disse, só olhar nos vídeos. Minha bandeira política é uma só, desde sempre. E daí é o seguinte, alguns também começaram a me dizer que eu era isentão, isso, aquilo, que eu me declarava de centro, certo? Isentão, não sei o que e tal, porque na Bíblia está escrito, morno, vou vomitar da minha boca e tal, e tem que ser frio ou quente. Lembrando mais uma vez, a minha ideologia, ela é centrada em Jesus Cristo, certo? Ou seja, em termos práticos, certo? Veja meu vídeo e entenda, Jesus soberano na ONU já. Nenhuma dessas linhas, nem direita nem esquerda, segue nessa direção. As ideologias de esquerda e de direita são baseadas na Revolução Francesa, certo? Eu já morei muito tempo na França, morei 8 anos na França, tive glórias e derrotas na França, certo? Eu conheço muito bem aquele país, tudo que se pensa lá, entende? Tudo sobre maçonaria, Illuminati, o que você quer que quer que seja. Então, quando se fala a Bíblia de ser frio ou quente, quer dizer a respeito de Jesus. E nesse ponto eu vejo que a direita e a esquerda elas são mornas, em nome do Estado laico, que é uma herança da Revolução Francesa, certo? Ou seja, estou além disso, beleza? Quem quiser entender, poste nos comentários ou veja meus outros vídeos e estarei aqui disposto a explicar melhor isso, certo? Falando especificamente do rap, então, voltando, certo? O que eu percebo é que sempre soube disso, sempre percebi, sempre tive
essa visão de que o rap, que nasceu ali em Nova York, como um movimento social, de expressão social, certo? O hip hop, na verdade, né? Com o rap, o DJing, que é o ato de ser um DJ e tal, de fazer beats, de criar misturas. E para quem não sabe, também sou estudante de licenciatura de música, né? Por isso que eu estou falando isso. E também estudante de engenharia mecatrônica, certo? E aí o que acontece? Os três pilares do hip hop. E a dança, né? O breakdance, né? Enfim, a dança do hip hop mesmo, certo? Então, essas três, e obviamente não posso esquecer que fez parte da minha infância, o grafite, certo? Beleza? Então, essas três, grafite, breakdance e o rap, e DJing junto, entendeu? A música, né? Essa figura do MC, né? Do mestre de cerimônia, ela é muito, foi muito importante. E é um movimento que é livre, sempre foi livre dessas ideologias, entende? Na prática, né, na realidade, quando surgiu para que as pessoas expressassem ideologias ou não ideologias, o que quer que seja, era possível ser expresso através do hip hop. Então, o que acontece? O hip hop ele tem essa característica de defender a sua verdade, certo? Então, o que eu percebo é o seguinte, duas coisas que eu falei que ia falar. Primeira, a questão do Mano Brown, que é um petista, né, que assim, historicamente ele defende ali o Partido dos Trabalhadores e tal, e tem essa posição mais de esquerda, não sei até que ponto, não, entendeu? Algumas músicas dele você consegue ver alguma coisa ou outra, mas obviamente, ou alguma entrevista, alguma coisa, mas simplesmente ele tem essa visão mais de esquerda. Se ela é extremista, se ela é distorcida, se ela é nociva ou benéfica, isso daí diz respeito a ele, certo? E daí o que eu estou vendo agora é que no Brasil o movimento, os rappers, certo? Uma grande parte deles tem se manifestado mais contra o que é chamado de direita, certo? Talvez até por influência do Mano Brown, dessa história, né? Do rap, e o Mano Brown, que é um dos fundadores dessa escola, né? Da velha escola do hip hop, do rap, né? Ali na São Bento e tudo mais. Então eles seguem meio que a linha do Mano Brown, certo? De resistência, de confrontar o sistema, certo? De direita, do conservadorismo, etc. Ao mesmo tempo, certo? Porque aí tem a primeira coisa é o Mano Brown, que é interessante dizer que naquele comício que ele fez parte, aquilo mostra realmente o que é o rap, porque o rap é verdade. Então não importa se você tem uma ideologia de um lado ou de outro, o que importa é que você tem que ser verdadeiro com ela. Você tem que defendê-la, saber até que ponto ela é aceitável ou não para outros, entende? E a partir desse momento fazer uma autocrítica ou promovê-la, entende? Que foi o que ele fez, certo? Então tá de parabéns aí, Mano Brown, certo? Isso não, talvez não tenha importância nenhuma para ele nesse caso, eu dizer isso, mas eu deixo aqui a minha própria opinião sobre isso. Então, aquilo sim mostra o que nós, brasileiros, independente de ideologia, certo? Se é de esquerda ou de direita, tenhamos que, a atitude que nós temos que ter com o lado oposto, porque grande parte da fala do Mano Brown é dirigida afora também, certo? Falando sobre as pessoas, sobre o que está acontecendo, pessoas que estão mudando, entendeu? Sua cabeça, se tornando, como diz ele, que ele não quer acreditar, que estão se tornando monstros, etc. Beleza. Aí por outro lado, aí beleza, esse é o primeiro assunto, certo? Relacionado ao rap, que é a questão do Mano Brown, e eu já deixei minha opinião aí. Segundo é
um, um, um crew, né? Não sei como é que, não lembro como é que diz em português, um grupo aí de rappers, certo? Que fez aí aquela música Primavera Fascista, certo? Semana passada, se não me engano, já alcançou aí, já bateu mais de 1 milhão de visualizações. Inclusive, por falar em visualizações, eu gostaria de agradecer as pessoas que prestigiaram meu último vídeo aí, que foi um experimento social sobre fake news e tudo mais. Então, muitas pessoas gostaram e muitas ganham novos inscritos aí no canal e tudo mais. Então é isso. Para quem lê até o final sabe que é um experimento social, né? Muito obrigado. Bati algumas marcas que eu não tinha batido ainda, certo? Em todos os meus anos de YouTube. Então, meu muito obrigado. Aí o que acontece? Então esse grupo, né, de rappers, acho que é do Sul, se eu não me engano, eles fizeram essa música Primavera Fascista. E é uma música basicamente com falas do Bolsonaro e tal, é bem pesada assim, completamente anticonservadora, antidireita e tal. E é legal porque é uma expressão social, entende? E como disse o Mano Brown lá atrás, tem que ir para as bases e entender, certo? O que acontece? A direita está no poder agora. Nem assumiu ainda, mas já está no poder, vamos dizer assim. O que não se pode acontecer, mas que fatalmente ocorrerá, porque isso são ciclos, certo? Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, você tem os democratas e os republicanos que se alternam no poder, direita e esquerda, certo? Isso já não tem mais nada a ver com Marx ou com teoria de capitalismo, certo? Tem a ver mais com Keynes, certo? John Maynard Keynes, que veio depois de Marx, de Adam Smith, do capitalismo e do comunismo, veio depois, certo? Que é o que eu defendo, certo? Por isso que eu me declaro de centro, que é a questão do Estado misto, aquele Estado que sabe os lados positivos do socialismo, certo? Não na sua forma utópica e tudo mais, e do capitalismo, não na sua forma selvagem também, certo? E pega o melhor de cada um desses e cria leis para a sociedade, administra e tal, e todos crescem assim, o progresso acontece. Então isso é o que eu defendo, por isso que eu me declaro de centro, certo? E é importante que o que aconteceu com o PT, que derrubou eles, como o próprio Mano Brown disse, foi o fato de não olhar ao seu redor, de estar autossuficiente com o poder e tudo mais, não ver as coisas acontecerem e o outro lado viu e levou, entende? Levou o poder e tal. E com a direita é a mesma coisa, certo? É interessante que, como eu disse, a partir do momento do segundo turno que eu me posicionei de uma maneira observadora, eu sofri ataques de pessoal de esquerda e de pessoal de direita. Igual, certo? Igual. Ou seja, existe essa questão de o ser humano é falho, certo? Então ele se corrompe principalmente com o poder, certo? De achar que está certo, tal, que não precisa de ouvir mais nada e tal. E eu sempre disse, desde o primeiro turno, quando eu apoiei o Bolsonaro, eu disse, o papel de quem está apoiando o Bolsonaro não termina elegendo o Bolsonaro, ele começa, certo? Porque aí então é que você vai lá, você colocou ele lá, você vai controlá-lo, você vai dizer, certo? Que você concorda, que você não concorda, você vai discutir a fundo os assuntos que serão trazidos, tal. E uma das coisas que eu sempre tive ressalva e tudo mais é o que eu falo, a mudança de política internacional, posição internacional do Brasil em relação ao Oriente Médio, certo? Que é uma posição bem equilibrada, que não precisa ser mudada, não precisa, certo? Se algum benefício está sendo negociado para que se mude isso, não se deve aceitar, certo? Eu não acredito que está, mas enfim, entende? Então é isso. Quem quiser saber mais, veja nos meus vídeos ou comente aí se não entendeu, que eu falo também, certo? Tem a ver com a questão de Israel, Palestina, Monte do Templo. Tem alguns vídeos meus que eu tenho para colocar aí, que eu fiz lá no Monte do Templo. Então se inscreva aí, ative as notificações, quando eu soltar eles você vai ver, certo? Eu falando sobre essa questão. Então o que acontece? O seu papel é esse, é controlar, certo? É muito legal ter aquela euforia política, tal, na época das eleições.
Mas a gente sabe que isso é o que traz corrupção e contas públicas, e desenvolvimento não acontece por causa que as pessoas deixam de observar, de interagir, de participar, certo? Então esse é o seu papel, beleza? Aí, então, como eu estava dizendo, né, surgiu então o rap atualmente, eu tenho visto mais ele forte, de uma maneira pendendo mais pro lado da esquerda mesmo, certo? Eu tenho feito alguns raps, eu fiz um do ano passado, na verdade, que se aplica completamente para agora, até relancei ele agora, que é o Guerra Civil, certo? Que eu considero como sendo mais de centro, porque ele é cristocêntrico, então ele é de centro, certo? Porém, eu tenho visto assim, eu tenho sentido falta dos raps de direita, certo? Gostaria de ver isso, porque música é um grande elemento aí para a transformação da sociedade e tudo mais. Então é importante que isso aconteça, certo? Eu vou estar fazendo uns raps, mais alguns raps aí, cristocêntricos, certo? Até porque eu não posso fugir disso, porque o meu nome artístico é MC Jesus. Não posso, às vezes preciso nem de falar de Cristo exatamente, mas no fundo todo mundo sabe que eu estou falando dele, certo? Mas, então entendam, quando eu soltar minhas novas músicas aí, tô trabalhando em algumas aí, elas são de centro, beleza? Não quero, simplesmente porque eu tô vendo que tá faltando uma ala da direita aí se desenvolver nessa questão, certo? Que o rap é inteligência, o rap é sapiência, entendeu? Então eu tô vendo que tá faltando isso. Então eu acredito que quem tiver esse dom aí que for de direita é importante que saia e que faça essa, certo? E como eu disse, como eu sempre digo, por exemplo, Tupac e Big, Notorious Big, a polarização ela nunca pode ser fatal, nunca pode ser, certo? Tanatológica, certo? Ou seja, que leva à destruição. Ela tem que sempre servir à reflexão, certo? E ao crescimento da sociedade, beleza? Então é isso que eu estou esperando aqui nesses próximos dias, vamos ver o que acontece aí. Então, falando novamente, ative as notificações, curta, recomende, se inscreva. E é isso, nós estamos juntos, fiquem com Deus aí, abraço. Também tem uns vídeos novos vindo aí sobre mercado de Forex, criptomoedas, certo? Sobre a vida aqui em Londres, na Europa em geral, em Israel e tudo mais. E por aí vai, beleza? Eu não vou ficar falando de política o resto da vida, beleza? Nós fiquem com Deus.